Senhoras e senhores, vídeo 61 do canal. Antes de mais nada, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e vamos continuar aqui a nossa leitura da Bíblia. Primeiro vídeo abordando o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, que é o segundo livro não só da Bíblia, como do Pentateuco, né, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que conta a história do povo de Israel, bastante importante para quem é adepto do cristianismo e segue a religião cristã. Ok? Então, vamos começar. Êxodo, capítulo 1. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com a sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que ele não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, enfim com todo o seu serviço em que os faziam servir com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, Êxodo capítulo 1, dando sequência à família de Israel e barra José, né, que é o outro que faleceu no finalzinho aqui da nossa cruzada na leitura do livro de Gênesis, e o povo israelita, né, descendente, vamos dizer assim, de Israel, Jacó, né, que virou Israel, aumentou muito a ponto de que os egípcios ficaram preocupados, e tem toda essa história que também muita gente conhece de o faraó pedir para que os meninos fossem sacrificados, né, assassinados pelas parteiras e sobrevivessem as meninas, né? Um clima de deixar os meninos para que eles não pudessem continuar fazendo a sua multiplicação, né? E talvez, eu não posso levar em consideração ainda, né, as meninas deixando elas crescerem e nascerem, porque seriam úteis no caso de multiplicação e aumento dos egípcios, né? Mas isso a gente pode vir a ver, pode vir a ter noção nos próximos capítulos se vai seguir desta forma. Mas interessante, chegamos em mais um texto bastante comum, como eu comentei, né? Os textos mais famosos da Bíblia estão nos primeiros livros, o que muita gente conhece é logo aqui no início da Bíblia. Vamos então para Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem à casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu de betume e pez, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe aconteceria.
A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e a chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou o que fazia a injustiça. Por que feres a teu próximo? Respondeu ele: Quem te consistiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando o Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Como é que hoje voltastes tão cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou água para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: Onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora. E ela lhe deu à luz a um filho, que ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino sou eu em terra estrangeira. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da sua servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Então, o ponto mais importante aqui do capítulo 2 de Êxodo, né, é a história bem conhecida do menino que foi desovado às margens do rio, sendo encontrado pela filha do faraó, sendo adotado e criado até que ele atingisse a adolescência e a idade de jovem adulto. E esse menino nada mais nada menos é Moisés, outro personagem extremamente conhecido da Bíblia e que, né, recapitulando aqui, tem essa sua história que é bem conhecida também, resgatado de uma desova, de uma jogada para fora em relação ao rio, porque meninos deveriam ser mortos, e ele foi salvo desta forma por adoção da filha de Faraó. Vamos agora então para Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira o sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei para o faraó, para que tireis do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus:
Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e eles disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto que o vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojarei os egípcios. Então aqui no capítulo 3 de Êxodo, Moisés agora já adulto, sendo mais um leal e servente, e temente a Deus, ganhando responsabilidades de, vendo Deus que o povo e os descendentes de Israel estavam sofrendo e sendo muito tratados de maneira submissa para com o faraó e o povo do Egito, ele achou melhor que era hora de separar, deles fugirem e seguirem em outras terras, passando toda a estrutura e toda a maneira de como Moisés deveria fazer para salvar o povo de Israel, que é uma história que nós conhecemos e estamos iniciando, a retirada do povo de Israel por parte de Moisés, que vai para o meio do deserto salvar estas pessoas. E a partir agora de Êxodo 4, no próximo vídeo, nós veremos como acontecerá esta etapa, embora muitos e muitas de vocês conheçam essa história toda em relação das maldições de Deus, da tirada do povo de Israel do Egito, a partir da salvação de Moisés. Mas isso é papo para o vídeo de amanhã, beleza? Esse acabou ficando mais tranquilo, mais curtinho, mas acho que demos conta do recado dentro da nossa expectativa. Peço, por favor, se vocês puderem me ajudar, se inscrevendo, curtindo, comentando, se gostaram, se não gostaram, podem dar dislikes também, não tem problema, mas façam isso para me ajudar a crescer o canal. De repente a gente consegue, do nada, ter um boom, ter uma explosão para conseguir monetizá-lo. Não é simples, mas de maneira simples, pés no chão e dessa maneira bem tranquila e bem suave, vamos tentando isso, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos e todas e até o próximo vídeo. Valeu!